Schwarzenegger nasceu em 30 de julho de 1947 e fez muito sucesso nas telas grandes e se tornou um ícone do cinema de ação. No vídeo de hoje, os 10 melhores filmes de Arnold Schwarzenegger. Um Tira no Jardim da Infância é uma comédia de ação e no filme Schwarzenegger interpreta o detetive John Kimball, um policial que é durão e que é forçado a se disfarçar de um professor de jardim de infância para capturar um criminoso. O filme destaca a capacidade de Schwarzenegger de se aventurar em gêneros diferentes, indo além dos seus papéis usuais nos filmes de ação. Ele é um professor que também proporciona momentos bem cômicos. Ele consegue equilibrar a imagem séria de ação pelo lado do qual é conhecido, com o lado mais leve que é necessário para uma comédia. Uma parte essencial desse filme é a interação entre Schwarzenegger e as crianças. Ele tem química com os pequenos atores, que desenvolve momentos bem engraçados. E ao longo do filme vemos o personagem de Schwarzenegger passar por um desenvolvimento, principalmente na maneira com a qual ele lida com as crianças. E ele aprende a se adaptar ao jardim de infância. Esse filme pode atrair tanto os fãs do estilo de ação de Schwarzenegger, quanto aqueles que apreciam uma boa comédia familiar. Na série de filmes Mercenários, Arnold Schwarzenegger compartilha diversas cenas com outros ícones do cinema de ação. Os filmes são marcantes por reunir, esses ícones do cinema de ação dos anos 80 e 90, e Schwarzenegger adiciona um elemento nostálgico ao filme, principalmente para aqueles fãs do cinema de ação mais clássico. No papel de Trent Mauser, Arnold é um aliado e um rival, acrescentando uma dinâmica interessante ao grupo dos mercenários. A participação de Schwarzenegger em Mercenários traz aqueles elementos característicos das suas atuações, a ação e o humor. E aquela química com os outros atores que torna o filme bem divertido. Os momentos de Schwarzenegger com os outros membros do elenco, especialmente Sylvester Stallone, oferecem uma grande nostalgia aos fãs. Os momentos que todos nós queríamos assistir, mostrando toda uma camaradagem dessas duas lendas do cinema de ação. Comando para Matar é um filme de ação com Arnold Schwarzenegger no papel de John Matrix. Um exemplo clássico do estilo de filme de ação dos anos 80, Schwarzenegger desempenha aquele papel de herói de ação, um físico impressionante e com muitas habilidades de luta que criam toda aquela aura de superação do personagem. O enredo do filme gira em torno do personagem de Schwarzenegger, John Matrix, que é forçado a resgatar a sua filha que foi sequestrada. É uma narrativa simples, mas ao mesmo tempo é bem sólida e fornece uma base para as sequências de ação que são bem intensas e explosivas. Schwarzenegger também é conhecido pelos seus diálogos memoráveis, e Comando para Matar não é uma exceção. Frases como "Eu como boina verdes no café da manhã", "Ei Sully, gostei de você, é por isso que eu vou te matar por último". O filme é conhecido por sua ação ininterrupta, com perseguições, explosões, cenas de lutas, sempre com destaque para Schwarzenegger, que mostra o seu talento para as coreografias de ação. A atuação de Schwarzenegger como John Matrix também é marcada pelo carisma do personagem. Apesar daquele contexto de violência extrema, o público consegue se conectar com o desejo do personagem de proteger a sua filha e derrotar os inimigos. Em Queima de Arquivo, Schwarzenegger interpreta John Kruger, um agente do programa de proteção de testemunhas que precisa lidar com uma conspiração internacional. É uma atuação que se destaca assim pela abordagem tática do personagem, que usa algumas habilidades estratégicas para proteger os inocentes. Um filme que tem muitas cenas de ação intensas e bem coreografadas, bem característico da década de 90. Schwarzenegger na época já tinha uma experiência nesses filmes, e sempre se destaca nas cenas de tiroteio, perseguição e explosão. No filme ele contracena com Vanessa Williams e a química entre os personagens é bem legal. Queima de Arquivo traz elementos de ficção científica e tecnologia avançada. Então a gente vê o Schwarzenegger interagindo com esses dispositivos e cenários futuristas, um pouco diferente dos seus papéis mais tradicionais. E ele consegue equilibrar essa ação e o drama, enquanto os seus personagens tentam desvendar os mistérios e proteger aqueles que estão em perigo.
True Lies se destaca por ser uma excelente comédia de ação. Schwarzenegger mostra sua versatilidade ao incorporar a comédia física e situações bem engraçadas enquanto mantém também aquela pose intensa nas cenas de ação. A trama gira em torno de Harry, que leva uma vida dupla como um vendedor de seguros aparentemente comum. Schwarzenegger interpreta bem as diferentes facetas do personagem, alternando entre um espião experiente e um pai de família dedicado. A interação de Schwarzenegger com Jamie Lee Curtis, que interpreta a esposa de Harry, é muito marcante. As cenas em que eles estão juntos são engraçadas, emocionais e tem uma dinâmica bem interessante. James Cameron é muito conhecido pelas suas cenas de ação espetaculares, né? E True Lies não é uma exceção. Schwarzenegger está no centro das cenas de ação, com perseguição de helicópteros, tiroteios, confrontos intensos. E o filme também tem um humor autoconsciente, reconhecendo e brincando com os estereótipos dos filmes de espionagem. E Schwarzenegger está muito à vontade no seu papel. Conan o Bárbaro é um filme de fantasia épica lançado em 1982 e estrelado por Arnold Schwarzenegger no papel título de Conan. Conan marcou um dos primeiros papéis principais de Schwarzenegger no cinema e esse papel foi fundamental para consolidar a carreira dele ali no início dos anos 80. Com seu físico impressionante e uma presença bem imponente, perfeito para interpretar o Conan, um guerreiro bárbaro, onde a performance física é uma parte fundamental para a caracterização desse personagem. E a trama gira em torno da vingança de Conan, que busca vingar a morte de seus pais e do seu povo. Um personagem de atitude feroz e muito intenso que se alinha com o espírito do filme. Conan apresenta um dos diálogos mais memoráveis da carreira de Schwarzenegger. Frases como: chega o momento em que as joias deixam de luzir, em que o ouro perde seu brilho, em que a sala do trono torna-se uma prisão e tudo o que resta é o amor de um pai por sua filha. Schwarzenegger conduz o público através de um mundo antigo e brutal, cheio de magias, criaturas estranhas e civilizações em conflito. E o arco do personagem Conan envolve não apenas a vingança, mas também conquistas e triunfos. E vemos o desenvolvimento dele desde escravo até um guerreiro muito poderoso que busca o seu lugar no mundo, sempre com muito carisma. A trilha sonora de Basil Poledouris é impressionante. Isso é força, rapaz! Isso é poder! Predador é um filme de ação e ficção científica estrelado por Schwarzenegger no papel de Dutch, um militar carismático e muito habilidoso, características essas fundamentais para liderar soldados de elite. A trama de O Predador segue Dutch e sua equipe enquanto enfrentam um inimigo extraterrestre invisível na selva. A atuação de Schwarzenegger é marcada por muita intensidade, especialmente quando seu personagem percebe a ameaça incomum que estão enfrentando. A relação entre Schwarzenegger e os outros membros do elenco é bem marcante e cria uma excelente dinâmica de grupo, que acaba sendo crucial para o impacto emocional do filme em algumas cenas. O Predador é conhecido pelos seus cenários de selva exuberantes e cenas de ação, com destaque para Schwarzenegger nas cenas de confronto e sobrevivência. O filme explora temas como o isolamento, a sobrevivência, e a atuação de Schwarzenegger ajuda a transmitir a luta física e mental de Dutch, enquanto enfrenta um inimigo que é mais avançado e letal que qualquer coisa que ele já tinha enfrentado até então. E a última parte do filme reserva o confronto direto entre Dutch e o Predador, que é inesquecível. O Vingador do Futuro é mais um filme de ficção científica estrelado por Arnold Schwarzenegger. Como um personagem ambíguo, Schwarzenegger interpreta Douglas Quaid, que é um trabalhador de construção e começa a perceber que sua vida pode ser uma fachada, que ele pode ser um agente secreto chamado Hauser. E o filme tem uma junção de tensão e mistério. O filme aborda temas como identidade,
realidade. A atuação de Schwarzenegger é fundamental para transmitir essa confusão de Quaid enquanto ele tenta descobrir o que é verdade e o que é mentira. Muitas cenas de ação intensa e uma violência estilizada, o que é uma característica da filmografia de Paul Verhoeven, o que já vimos também em Robocop. A interação de Schwarzenegger com Sharon Stone também é bem interessante e bem marcante para o filme. Ela interpreta a esposa de Quaid e é fundamental para o enredo. Schwarzenegger é muito eficaz na representação de um homem comum em um ambiente futurista com tecnologias avançadas, ambientes urbanos hostis e diferentes facções em conflito. E essa atuação ajuda a construir aquela atmosfera distópica do filme. Esse filme tem uma construção de suspense bem interessante à medida em que a trama se desenrola. E isso é visto nas expressões faciais e nos gestos, que refletem a tensão crescente conforme Quaid descobre mais sobre a sua situação. E o final ambíguo deixa nós, espectadores, especulando se toda a narrativa é uma experiência de implante de memória ou se os eventos mostrados são reais. E a cena final onde Schwarzenegger sorri e o sistema de recall pergunta se ele gostaria de ter uma nova identidade ou permanecer como está, sugere que a linha entre a realidade e a fantasia permanece incerta. Get to the chopper! E a atuação de Schwarzenegger como Exterminador é marcada pela sua presença imponente e o seu olhar impassível. Uma interpretação que ajudou a criar um dos personagens mais icônicos da história do cinema de ficção científica. O Exterminador é um papel notável na carreira de Schwarzenegger, principalmente pela sua abordagem minimalista, com uma fala que é limitada, mas as expressões faciais e os gestos corporais comunicam essa natureza impiedosa, programada para a missão do personagem. O Exterminador é apresentado praticamente como um vilão indestrutível. Ele é um androide cibernético enviado do futuro para assassinar Sarah Connor. Schwarzenegger incorpora isso e cria um personagem muito ameaçador, sempre com aquela natureza robótica do Exterminador que cria um contraste bem interessante entre os personagens humanos do filme. E o personagem dele é movido por essa missão única e implacável, com muitas cenas de ação intensas e perseguições muito marcantes. Essa atuação teve um impacto cultural muito marcante e é um dos vilões mais incríveis da história do cinema. O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, é a sequência direta, lançada em 1991, novamente dirigido por James Cameron e estrelada por Arnold Schwarzenegger, mas desta vez no papel de protetor. E esta atuação mostra a evolução do personagem, que parte de uma ameaça até uma figura de proteção. Ele é programado para proteger John Connor. Ele reduz o tom ameaçador, mas mantém aquela presença física imponente que se tornou a sua assinatura. Vemos a construção de um verdadeiro vínculo entre o protetor e John Connor, interpretado por Edward Furlong, e a química entre esses dois personagens é crucial para o sucesso do filme. O julgamento final é conhecido pelas suas especiais cenas de ação e incríveis efeitos especiais que foram revolucionários na época. Schwarzenegger mais uma vez se destaca nessas sequências, contribuindo para a grandiosidade visual do filme, adicionando elementos emocionais, especialmente quando protege John Connor. Diferentemente do seu papel no primeiro filme, aqui ele assume uma missão de redenção e até de sacrifício, e a gente vê a jornada de um personagem de uma máquina programada para um ser humano, por que não, capaz de ter emoções. Esse filme é um grandioso marco na cultura pop, com frases icônicas como "Hasta la vista, baby". É um personagem que vai além da simples interpretação de um robô assassino, com muita habilidade ao equilibrar a frieza mecânica com momentos de humanidade que surpreendentemente nos emociona. A Schwarzenegger é o sinônimo de filmes de ação e de ficção científica, onde cada filme oferece uma experiência diferente, cenários
cenários futuristas, eras míticas com batalhas épicas versus sci-fi distópicos, diversidade de cenários, de enredos e sempre a habilidade de Schwarzenegger em equilibrar muito bem os gêneros, a ação, a comédia, o vilão e o herói. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado dessa nostalgia. Se você quiser continuar acompanhando os rankings aqui do meu canal, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.